Em algum lugar do mundo, uma jovem desliza o dedo pela tela do celular, rolando o feed de uma rede social. Seu olhar está fixo, quase hipnotizado, enquanto os vídeos mudam automaticamente. Ela ri de um meme, assiste a um vídeo de tendências e, sem perceber, já se passaram 2 horas. Mas o que parece apenas entretenimento esconde algo muito maior. Você já parou para pensar no quanto do seu tempo e das suas decisões diárias são moldadas sem que você perceba? O que apenas parece ser diversão e entretenimento pode ser, na verdade, um mecanismo de manipulação invisível. Um sistema cuidadosamente projetado para capturar sua atenção, controlar seus desejos e definir sua visão do mundo. Este é o mundo em que vivemos hoje. Um grande experimento psicológico, onde o entretenimento não é apenas uma forma de distração, mas um meio de controle disfarçado de escolha. Uma pessoa sentada no sofá, assistindo a um serviço de streaming. O catálogo mostra centenas de filmes e séries, mas, sem perceber, ele escolhe sempre o que aparece primeiro na tela. Acreditamos que escolhemos o que queremos assistir, o que queremos ler e no que queremos acreditar. Mas a verdade é que as escolhas já foram feitas por nós, antes mesmo de perceber que havia uma decisão a ser tomada. Os algoritmos de recomendação usados por redes sociais, serviços de streaming e plataformas de e-commerce não mostram o que é melhor para você, mas o que é mais lucrativo para eles. Você acredita que está escolhendo um filme para assistir? Na realidade, sua decisão foi influenciada por um ranking gerado com base no que trará mais engajamento. Você pensa que está seguindo um influenciador porque gosta do conteúdo dele? Talvez ele tenha sido impulsionado artificialmente para aparecer no seu feed, porque seu discurso serve aos interesses de empresas ou de governos. Você compartilha uma opinião acreditando que chegou até ela sozinho? Mas será que você realmente teve acesso a todos os lados da história? Ou apenas ao que queriam que você visse? Uma adolescente deitada na cama com fones de ouvido fica assistindo a vídeos curtos em sequência. Sua expressão muda de entusiasmo para apatia, enquanto os vídeos continuam sem fim. O maior recurso que temos não é dinheiro, não são bens materiais, é a nossa atenção. E nunca antes na história foi tão fácil roubá-la. Plataformas de entretenimento e redes sociais competem pelo seu tempo, criando mecanismos psicológicos viciantes que te mantêm rolando a tela, assistindo só mais um episódio ou voltando ao aplicativo para conferir as notificações. Esses sistemas usam gatilhos psicológicos para garantir que você continue. Gatilho número 1.
a recompensa variável. Cada nova rolagem do feed traz algo inesperado, como uma máquina caça-níqueis. O cérebro libera dopamina e te faz querer mais. Gatilho número 2. A confirmação de crença. O algoritmo reforça suas opiniões, mostrando apenas conteúdos que validam o que você já pensa, evitando questionamentos. Gatilho número 3. O medo de ficar de fora. Você sente que precisa estar sempre conectado, porque algo importante pode acontecer a qualquer momento. O problema? Você não percebe que está preso nisso. Em algum lugar do planeta, um executivo de tecnologia está observando gráficos em uma tela, mostrando padrões de comportamento dos usuários em tempo real. Cada clique, cada curtida, cada segundo que você passa assistindo a um vídeo está sendo registrado, analisado e vendido. Você é o produto. Empresas coletam e analisam seus dados para prever os seus hábitos, vender produtos e até manipular suas decisões políticas. Isso não é teoria da conspiração, é um fato. O que você pesquisa na internet pode determinar o preço que você pagará por um produto. O que você assiste influencia os anúncios que verá e as ideias que considerarão normais. Seus dados podem ser usados para prever seu comportamento antes mesmo de você decidir algo. Grandes corporações e governos têm um poder que antes era inimaginável: o controle da narrativa. E, muitas vezes, tudo isso acontece sem resistência, porque é disfarçado de entretenimento. Uma mulher em um restaurante tira fotos da comida antes de comer, olhando rapidamente para o celular a cada poucos minutos. No passado, a ideia de uma sociedade constantemente monitorada e controlada parecia distópica. Hoje, nos submetemos voluntariamente. Aceitamos que nossos celulares nos ouçam, que câmeras nos reconheçam, que algoritmos ditem nossas decisões. Não porque fomos forçados, mas porque foi feito de forma agradável e conveniente. Não precisamos de censura direta. Basta manipular o que chega até nós. Não é preciso impor regras rígidas. Basta nos convencer de que certas escolhas são o normal. Não há necessidade de prender ninguém. Basta garantir que estejamos distraídos o suficiente para não nos importarmos. A manipulação só funciona quando passa despercebida. Mas existem formas de recuperar o controle sobre sua atenção e suas escolhas. Primeiro, questione o que você consome. Antes de aceitar algo como verdade, pergunte a si mesmo: quem ganha com isso? Segundo, reduza sua dependência digital. Experimente períodos offline e observe como sua mente reage. Terceiro,
Escolha o que realmente você quer ver. Não dependa apenas do que o algoritmo te sugere. Busque informações de diversas fontes. Quarto, defenda sua privacidade. Configure suas permissões. Evite dar acesso irrestrito aos seus dados. Quinto, desenvolva um pensamento crítico. Se algo provoca uma reação emocional forte, pergunte a si mesmo se não está sendo manipulado para sentir essa emoção. A questão não é abandonar a tecnologia, mas usá-la de forma consciente. O que parece um simples entretenimento pode ser um mecanismo sofisticado de controle. A pergunta é: você quer continuar jogando esse jogo ou vai decidir sair da ilusão? Se esforce para largar o smartphone por alguns momentos. Saia sem ele para caminhar ao ar livre. Observe o mundo ao seu redor. Isso vai te mostrar uma nova percepção. O jogo invisível continua, mas agora você sabe que ele existe. E saber é o primeiro passo para recuperar a sua liberdade. Você já percebeu esses mecanismos de manipulação no seu dia a dia? Deixa aí seu comentário. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal para mais reflexões sobre comportamento e sociedade. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo.